Sabemos que uma das escritoras mais famosas a defender a liberdade foi Ayn Rand. Sobre ela, já falamos muito aqui no canal. Mas você sabia que duas escritoras libertárias foram fonte de inspiração tanto para Rand quanto para Murray Rothbard? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Rose Wilder Lane é para nós uma inspiração, já que ela foi uma das maiores defensoras da liberdade nos Estados Unidos, tendo nascido em 1886. Ela foi filha de Laura Ingalls Wilder e de Almanzo Wilder, tornando-se uma bem-sucedida escritora. Também trabalhou como jornalista, escrevendo várias publicações para revistas e jornais importantes da época. Como defensora da ausência de intervencionismo estatal, ela se tornou uma grande crítica dos planos do New Deal de Franklin Delano Roosevelt, além da Previdência Social e de outros programas governamentais. Ela percebeu que esses programas retiravam poderes dos indivíduos e concentravam mais poder decisório e recursos no Estado, batendo de frente com os ideais dos pais fundadores dos Estados Unidos. A vida de Rose foi fortemente marcada pela paixão pela liberdade e pelos direitos individuais, já que sua infância e adolescência foi cheia de aventuras e desafios, o que a fez ser uma pessoa mais independente. Inclusive, sua mãe, Laura, é bastante famosa nos Estados Unidos por ter escrito uma série de livros Little House on the Prairie, traduzido para o português, Os Pioneiros. Nessa série, Laura conta a história da vida de sua família enquanto se estabeleciam em diferentes regiões do oeste americano no século XIX. Num de seus livros, em que defendeu a liberdade, intitulado The Discovery of Freedom, de 1943, Lane faz uma brilhante defesa da importância da liberdade individual e da limitação do poder governamental. Ela nos mostra como a coação estatal está presente em várias áreas de nossa vida, sobretudo no setor educacional, e explica o porquê da liberdade ser o melhor caminho. Citação: a escola nos Estados Unidos agora é obrigatória, compelida pela polícia e controlada pelo Estado, isto é, pelos políticos em exercício, e paga por meio de impostos obrigatórios. O resultado inevitável é adiar o crescimento da criança. Ela passa da autoridade de seus pais para a autoridade da polícia. Ela não tem controle de seu tempo e nenhuma responsabilidade sobre seu uso até os 16 anos de idade. Sua situação atual não exige que ela desenvolva autoconfiança, autodisciplina e responsabilidade. Isto é, ela não tem nenhuma experiência real de liberdade em sua juventude. Fim da citação. Rose ainda escreveu sobre a educação compulsória, dizendo que se trata da importação do modelo prussiano pelos reformadores da educação do século XIX nos Estados Unidos. Segundo ela, é ideal para o Estado alemão, de cujos assuntos não se espera jamais o conhecimento da liberdade. No entanto, acrescenta, não é a melhor preparação para herdar a liderança da Revolução Mundial pela liberdade. Além disso, ela lamenta a substituição da antiga educação gratuita norte-americana pela educação obrigatória do Estado. Ela explica, as crianças americanas frequentavam a escola porque queriam ir e porque seus pais as enviavam, não porque seus pais eram ordenados pelo governo sob ameaça de punição legal. A defesa de Rose pelos princípios libertários se baseava na crença de que os indivíduos são plenamente capazes de tomarem decisões inteligentes por conta própria. Portanto, ninguém precisa do governo tutelando sua vida, dizendo o tempo todo o que fazer através de ordens centralizadas. Para ela, a liberdade individual e a iniciativa privada eram fundamentais para o progresso humano e para o desenvolvimento econômico. Seu papel foi tão importante que ela influenciou o homem que seria o escritor mais proeminente da teoria anarcocapitalista e libertária, Murray Rothbard. Os dois chegaram a trocar correspondências e Lane teria inspirado Rothbard em suas ideias. A outra pioneira do pensamento libertário foi Isabel Bowler Patterson, que influenciou muitas gerações. Como Wilder Lane, ela também se opõe às intervenções como a política do New Deal. Ela foi uma escritora bastante produtiva, tendo escrito romances e cerca de 1.200 colunas de jornal. Mas foi sua obra, The God of Machine, O Deus da Máquina, que deixou um legado imortal na história da liberdade. Ela iria se contrapor a todo ideal coletivista e seria uma defensora fiel do capitalismo de livre mercado. Patterson nasceu em 22 de janeiro de 1886, em Manitoulin Island, no Canadá. Ela foi filha de Francis e Margaret Bowler, tendo origem bastante humilde, já que seus pais eram agricultores pobres que se mudaram para Michigan, depois para Utah e Alberta, buscando uma vida melhor. Além de trabalhar ajudando os pais, frequentou a escola durante um curto período de 2 anos.
mas ela sempre estudou por conta própria em casa, lendo obras como de Shakespeare, romances de Charles Dickens e Alexandre Dumas, e até a Bíblia. Na casa dos seus 18 anos de idade, decidiu trilhar seu próprio caminho. Chegaria a trabalhar como secretária, contabilista e estenógrafa, recebendo $20 por mês. Mas é importante constar que, naquela época, o dólar valia muito mais do que hoje. Isabel Patterson tinha orgulho de ser uma mulher independente. No ano de 1910, já com 24 anos, ela se casou com Kenneth Burrell Patterson. Mas essa relação não iria durar muito, passando por uma turbulência na vida amorosa. Apesar disso, continuaria com sua jornada de escritora e foi trabalhar para um editor de jornais em Spokane, no estado de Washington. Ela escreveu crítica de teatro para 2 jornais canadenses e depois ficção. Aos 28 anos, começaria a escrever romances, criando 2 histórias de faroestes de curta sucessão. The Shadow of Riders foi publicado em 1916 e The Magpie Nest no ano seguinte. As 2 histórias abordam mulheres jovens que lutam para conquistar maior independência e trazem mensagens a favor do livre comércio. Após a Primeira Guerra Mundial, Patterson se mudou para Nova York, tendo trabalhado para Goodson Bergland. Em 1921, conheceu e persuadiu o editor literário do New York Tribune, Burton Raskow, a lhe dar um emprego. O editor teria lhe dito que seu orçamento não lhe permitia pagar o que ela valia, mas ela estava disposta a trabalhar pelo valor que ele pudesse pagar. Já em 1924, Isabel iniciou a escrita de uma coluna semanal sobre livros, que se tornou um influente fórum durante as próximas décadas. Ela usava os livros como ponto de partida para abordar qualquer outro assunto. Em várias de suas colunas, afirmava seu compromisso com o individualismo americano, atacando as sociedades coletivistas e defendendo o capitalismo livre e dinâmico. Foi quando denunciou o intervencionismo do presidente Herbert Hoover e o New Deal de Franklin Roosevelt. Foram as várias colunas escritas por Isabel que seriam usadas como base para a elaboração da obra O Deus Máquina, publicado em maio de 1943. A escritora libertária fez ataques ao fascismo, ao nazismo e ao comunismo, que naquela época eram a base ideológica dos piores regimes ditatoriais e desumanos. Ela via as 3 vertentes do sistema político e ideológico como variantes do mesmo mal, o coletivismo. Além disso, fez críticas contundentes ao ditador Joseph Stalin, que era defendido por muitos intelectuais no Ocidente. Cabe lembrar que, naquela época, a grande maioria dos crimes soviéticos nem eram falados pela imprensa ocidental, e quase ninguém sabia deles. Mas Patterson foi inteligente e teve uma profunda visão política ao prever todos os horrores socialistas que só iriam ser expostos décadas depois. Afinal, ditaduras coletivistas e estados inchados apenas representam estagnação, corrupção, opressão e escravidão. Nessa obra, O Deus Máquina, Patterson ofereceu uma visão geral da história da liberdade, sempre destacando os motivos pelos quais a liberdade pessoal é impossível sem que exista a liberdade política. Ela defendeu a imigração, mas focou em condenar as políticas autoritárias como recrutamento militar, planejamento central da economia, sindicalização obrigatória, subsídios a empresas, a moeda estatal e as escolas públicas. Interessante que muitos economistas americanos naquela época defenderam as políticas como o New Deal, mas Patterson explicou como essa política foi contraproducente, apenas prolongando os efeitos da depressão econômica. Em seus escritos, ela enalteceu o trabalho dos empreendedores, vendo-os como fonte primária do progresso humano. Ela escreveu, citação, "Tudo que foi criado pela iniciativa privada na ferrovia trouxe satisfação. A iniciativa privada extraiu, fundiu e depois forjou o ferro, inventou a máquina a vapor, conceptualizou os instrumentos de prospecção, produziu e acumulou o capital. Na construção e operação das ferrovias, o que quer que estivesse na esfera da iniciativa privada foi feito com competência. O que as pessoas odiaram foi o monopólio. O monopólio, e nada mais, foi a contribuição política." Fim da citação. Infelizmente, mesmo nos Estados Unidos, conhecida como Terra da Liberdade, as visões de Patterson seriam vistas como radicais. Os editores do New York Tribune não estavam muito satisfeitos com suas ideias e em 1949 a demitiram. Ela receberia uma pequena pensão da empresa jornalística, o que deu segurança financeira. Mas ela recusou o serviço de seguridade social do governo, devolvendo seu cartão num envelope endereçado a Vigarice da Segurança Social. Ela teria um grande papel nas instituições e líderes libertários dos Estados Unidos, que estavam se formando. Após Leonard Read ter fundado a famosa Foundation for Economic Education, Patterson o apresentou a seu amigo jornalista, John Chamberlain, a quem a escritora teria convertido ao libertarianismo. Nos anos 1940, Patterson foi mentora da brilhante filósofa Ayn Rand, que tinha fugido da Rússia soviética após eles instaurarem a ditadura e confiscarem a empresa de seu pai.
Foi Patterson quem apresentou a Rand muitos livros importantes sobre história, economia e filosofia política, ajudando-a na sua formação intelectual. Posteriormente, quando Ayn Rand lançou o seu livro A Nascente, Patterson ajudou a promovê-lo em várias colunas do Herald Tribune. Interessante constatar aqui que a filósofa russa se tornaria uma das principais escritoras da liberdade nos Estados Unidos, fazendo sucesso nacional e ultrapassando todos os outros autores, vendendo milhões de exemplares. Até hoje, o nome Ayn Rand é famoso em vários países e sua filosofia tem sido cada vez mais propagada. Por fim, para você continuar maratonando nosso conteúdo sobre as escritoras libertárias mais influentes, deixaremos como recomendação o vídeo Qual o aviso de Ayn Rand contra a igualdade? O link está disponível aqui na descrição. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.